Namastê, namastê, namastê. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sessão de Alívio e Leveza sobre dependência emocional. A dependência emocional é um padrão comportamental disfuncional caracterizado por uma necessidade excessiva de aprovação, validação e atenção por parte das figuras externas. Aí você pode estar falando assim, essa dependência patológica se manifesta através de uma busca incessante por reconhecimento e aceitação, levando o indivíduo a se submeter aos desejos e vontades de uma outra pessoa, abrindo mão da sua própria autonomia e identidade. Nossa, Vivi, você falou, mas eu não entendi nada, você pode estar se falando, né? Fica comigo que você vai entender tintim por tintim todos os vieses da dependência emocional e ainda como superar. E é isso que essa aula sobre sessão de alívio e leveza vem trazer, né, para você conhecimento sobre dependência emocional, consciência e ação para você se integrar ao problema, reconhecer a existência dele e ferramentas capazes de transmutar essa condição. Só conseguimos resolver qualquer problema na nossa vida, independente de qual seja a origem, se você reconhecer que esse problema existe. Quando você aceita que existe um problema instalado e consegue até dar um nome para ele, no caso aqui dependência emocional, você já está com 50% dele resolvido. No caso, se você se reconhece como uma pessoa com dependência emocional, você já está com 50% dele resolvido. Gosto e repito sempre, né, que possível, a frase da poeta Elisa Lucinda, que diz o seguinte: sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final. E é para isso que essa aula foi criada, para você mudar os seus finais, para você parar de ficar vibrando na dependência emocional, para você conseguir transpor esse desafio. Então, essa aula foi criada para trazer conhecimento e caminhos para você se libertar da dependência emocional. Para você conseguir ter resultados positivos de se libertar do ciclo vicioso da dependência emocional, é necessário entender como nasce, características, os sinais e sintomas, como seria uma vida sem dependência emocional, para então conseguir criar um ciclo virtuoso de bem-estar, né? Porque de repente você está errando, você nem sabe onde está errando, você nem sabe qual que é o condicionamento que você está fazendo, que está fazendo cada vez mais reforçar a dependência emocional. Então, para você conseguir fazer essa troca, você vai precisar essa troca de ciclo vicioso para ciclo virtuoso, você para fazer essa troca, você vai precisar eliminar, desconectar de emoções, pensamentos e comportamentos que induzem você a ter e viver em ciclos contínuos e repetitivos de dependência emocional. Por isso, iremos nos concentrar nas emoções, pensamentos, sensações e comportamentos que causam e manifestam a dependência emocional durante essa aula de hoje na sua vida. Esse protocolo de dependência emocional, ele é dividido em duas partes, 2 vídeos. O primeiro vídeo são explicações e conhecimentos sobre dependência emocional. Então, essa aula pode ser distribuída para quem você quiser, tá? Como nasce os malefícios de ficar vibrando na dependência emocional. E o segundo vídeo é a sessão propriamente dita, para você conseguir eliminar esse padrão mental, comportamental e emocional de viver em dependência emocional, que você vai repetir durante 7 dias consecutivos para ter acesso esse segundo vídeo, você precisa entrar em contato comigo, tá? O primeiro vídeo, então, que é esse que você está assistindo agora, você pode espalhar aí para quem você fala assim, nossa, eu acho que tal pessoa está passando por esse desafio e que bom é possível se libertar disso. Então, esse vídeo agora, ele vai te abrir caminhos para você se libertar desse ciclo vicioso da dependência emocional. Vamos entender, então, sobre esse padrão de ficar tendo crises de dependência emocional. Você vai entender os sinais e sintomas. Então fica comigo, a gente vai começar desde o início aí para entender toda essa dinâmica, certo? Mas afinal de contas, o que é dependência emocional, Vivi? Pois bem, a gente pode pegar alguns vieses aí, como da psicologia, da filosofia, da metafísica. Na psicologia, a dependência emocional ela é compreendida como um transtorno psicológico caracterizado por uma necessidade excessiva e patológica de aprovação,
validação e atenção por parte de outras pessoas. Essa carência afetiva profunda leva o indivíduo a se submeter aos desejos e vontade de outras pessoas, abrindo mão da sua própria autonomia e identidade. Já na metafísica, a dependência emocional é interpretada como uma busca incessante por um sentimento de completude no vazio interior. Então a pessoa se sente muito vazia. Então ela fica sempre procurando, né, se completar. Então o indivíduo dependente busca preencher um vazio existencial através da aprovação externa, acreditando que a felicidade reside na validação do que o outro faz, fala dele. Na filosofia, a dependência emocional é vista como uma prisão autoimposta que impede a liberdade individual. O indivíduo dependente, ele se submete à tirania da opinião alheia, abdicando de sua própria autonomia e capacidade de tomar decisões conscientes. E quem está certo nessa história toda? A filosofia, a metafísica, a psicologia. Na minha percepção, você se dá conta, você é a pessoa mais certa nessa história toda, porque você se dá conta de que tem sinais e sintomas de dependência emocional e que faz alguma coisa para resolver, você já está no caminho certo. Por isso é importante entendermos os principais sinais e sintomas da dependência emocional no seu dia a dia. Então, quem está certo nessa história é você. Se você se arregaçar suas mãos e falar, nossa, parece que eu tenho esses sinais e sintomas e eu quero resolver. Porque uma pessoa curada cura outras pessoas, uma pessoa amada ama, uma pessoa feliz faz outras pessoas felizes. Então, se você acha, considera que tem sinais e sintomas de dependência emocional, arregaça as mangas para você conseguir se libertar desse condicionamento. Aí você pode estar se falando se Vivi, mas tá, e quais são os sinais e sintomas da dependência emocional? Pois bem, a dependência emocional, ela se manifesta de diversas maneiras em nossas vidas, né, permeando nossos pensamentos, sentimentos, fala, comportamentos. Então, identificar esses sinais e sintomas é o primeiro passo para você conseguir romper a teia de estar preso na dependência emocional e construir uma vida muito mais autêntica e independente. Bem, quais seriam aí os pensamentos, né, de uma pessoa que tem dependência emocional? Preocupação excessiva com a opinião dos outros. Aí são aquelas pessoas que se preocupam constantemente com o que o outro pensa sobre você, priorizando a aprovação externa do que a sua própria aprovação, a sua própria felicidade. Uma outra pensamento são pensamentos do medo do abandono. Então, o medo de ser abandonado, abandonada, rejeitada é constante, levando a se submeter aos desejos de uma outra pessoa para evitar a solidão. Um outro pensamento é de muita baixa autoestima, então a pessoa se sente inferior e incapaz de cuidar de si mesma, buscando a aprovação do outro e a validação do seu valor próprio. Outra coisa é ruminação constante, então o pensamento fica em constante ruminação. Então você repassa constantemente situações em que se sentiu rejeitada, criticada, excluída, alimentando sentimentos negativos e reforçando a dependência emocional. Um outro pensamento aí de quem vive na dependência emocional seria ficar fantasia de salvador, né? Você deve ter conhecido já, geralmente tem um desse da família, todas as famílias, né? Então você acredita que pode salvar o outro dos seus próprios problemas. Então se torna codependente, abrindo mão das suas próprias necessidades para ficar cuidando do outro, tá? Quais seriam, então, Vivi, os sentimentos que uma pessoa que tem dependência emocional, ela fica vibrando, ela fica sentindo? Insegurança. Insegurança, ciúme, culpa, tristeza e angústia, vazio existencial. Então a pessoa fica, ela se sente insegura, incapaz de tomar decisão por conta própria, né? Tá aí a necessidade de pedir validação, o sentimento sempre de validação. Ciúme e possessividade, aquela coisa ali de ficar olhando o celular, então a pessoa tem posse, isso é meu, não é seu, a pessoa é minha, né? Então a pessoa sente ciúme da atenção que o outro dedica a outras pessoas, tentando controlar seus relacionamentos e possessividade, né, de maneira bastante possessiva. Culpa, então a pessoa se sente culpada por seus próprios desejos e necessidades, priorizando as necessidades do outro às suas próprias.
Então a pessoa sempre se sente culpa, né? Ela promove o sentimento aí de culpa porque ela prioriza a necessidade do outro mais do que a dela. Vazio existencial. Então a pessoa se sente um vazio interior que busca preencher com a aprovação do outro, nunca se sentindo verdadeiramente completo. Tristeza e angústia. Angústia é aquela dor no peito, né? Aquela coisa esquisita que dá, né? Então a dependência emocional ela gera bastante tristeza e angústia e isso causa muito sofrimento, porque a pessoa fica presa em um ciclo de busca incessante por validação externa. Uma fala comum da dependência emocional. Linguagem bastante submissa, então a pessoa utiliza sempre de linguagem submissa para comunicar com o outro, evitando expressar suas próprias opiniões e desejos. Então ela sempre acha que o outro é que vai dar certo, o outro, ou quem convive com ela, meu marido, minha namorada, minha esposa, meu filho, ela nunca fala aquilo que ela sente ou pensa, né? Excesso de elogios, às vezes elogia em demasia, buscando agradar e evitar conflitos, minimização de seus sentimentos. Então, ela minimiza os seus sentimentos, né? Por conta dos sentimentos dos outros. Culpabiliza o outro, né? Por seus próprios problemas e dificuldade de dizer não. Então, a pessoa tem dificuldade de dizer não. Tudo que você pede para ela vai acabar fazendo e mesmo sendo ruim para ela, tá? Então, isso são características, né? São características da fala de quem tem dependência emocional. E os comportamentos, né? Você poderia estar perguntando. Os comportamentos também são muito parecidos, né? Submissão aos desejos do outro, né? Então a pessoa está sempre se submetendo aos desejos de uma outra pessoa, na qual ela é codependente, ou as pessoas nas quais ela é codependente, geralmente um é mais evidente, né? Às vezes o cônjuge, às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes um filho. O abandono dos seus sonhos, da pessoa abandona os seus sonhos pessoais para agradar ou evitar conflitos, ela se isola, tem um isolamento social, né, para evitar críticas e julgamentos, reforçando ainda mais a dependência emocional. Comportamentos compulsivos, né, a pessoa pode resolver comportamentos compulsivos, né, com compras excessivas, por exemplo, então ela com jogos de azar, abuso de substâncias, de forma a lidar até mesmo a dor, né? Porque dá uma dor, então a pessoa vai por essas bebida alcoólica também. Negação da realidade, você nega a realidade da situação, evitando enfrentar a dependência emocional e buscar ajuda profissional. Então, tá aí essa quantidade aí de sinais e sintomas de dependência emocional. Qualquer coisa, pare o vídeo, volta de novo, vai anotando esses sinais e sintomas mais comuns aí no seu dia a dia e qualquer coisa você vem por uma sessão individual para a gente tratar esses sinais e sintomas bem específicos. Mas bora lá entender um pouco mais como que a dependência emocional, você ficar vibrando bastante tempo nessa questão das doenças, de dependência emocional, né? Você ser uma pessoa com dependência emocional, o que isso pode acarretar, né? Como isso pode adoecer o seu físico, o seu mental, o seu emocional. Então, a dependência emocional, ela se manifesta como uma teia que aprisiona o indivíduo que tem, né, a dependência emocional, causando danos físicos, mentais, emocionais, que podem comprometer significativamente a qualidade de vida. Então, no corpo físico, o que pode acontecer? Doenças psicossomáticas. Então, a constante preocupação, o estresse, as ansiedades geradas pela dependência emocional podem desencadear diversas doenças psicossomáticas, como gastrite, úlceras, hipertensão, problemas de pele e distúrbios do sono. Uma outra coisa que pode acontecer é enfraquecimento do sistema imunológico. Então, o estresse crônico, por conta daqueles pensamentos repetitivos, a baixa autoestima pode levar ao enfraquecimento do sistema imunológico, tornando o indivíduo mais suscetível a doenças e infecções. Alterações dos hábitos alimentares. Então, a dependência emocional pode levar a alterações dos hábitos alimentares, como compulsão ou restrição de alimentos, tá? Prejudicando a saúde. E geralmente alimentos que normalmente seriam benéficos, tá? Geralmente a pessoa não vai deixar de restrição alimentar de alface, por exemplo. Ela vai de um sanduíche, por exemplo, de uma pizza. Mas ela, então,
É assim que funciona. A pessoa sempre está numa constante situação de autossabotagem também. Aumento de uso de substâncias, né? Então, a pessoa que tiver dependência emocional, ela vai ter um aumento aí de algumas substâncias. O indivíduo, de repente, consumo de bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, para lidar com a dor emocional, agravando ainda mais a saúde física na mente. O que pode causar dependência emocional na saúde mental, né? Baixa autoestima, ansiedade e depressão, dificuldade de concentração, pensamentos negativos, então a pessoa fica em constante pensamento negativo, como autocrítica, ruminação, catastrofização, que amplificam o sofrimento emocional ainda mais, né? Dificuldade de aprendizado, porque a pessoa fica diminuindo a capacidade de absorver e reter informações. Então, e as emoções, né? Como que a dependência emocional adoecem suas emoções? Vai adoecer com tristeza e angústia, ciúme e possessividade, culpa e vergonha, raiva e ressentimento, isolamento social. E atenção, muita atenção, muita atenção, muita atenção. É importante e necessário você investir em processos terapêuticos que vão contribuir para você deixar para trás esse condicionamento, essa crença, essas falas, esses pensamentos que reforçam a sua dependência emocional. Então, qualquer processo terapêutico já vai ser um melhor caminho do que você não fazer nada. Lembre-se que o ativo mais importante da sua vida é você. Então, cuide de você. Tá bom, mas Vivi, você falou dos problemas, mas eu queria ter uma sensação de como que seria viver sem as emoções negativas da dependência emocional. Pois bem, eu vou trazer aqui algumas situações. Então, para quem não tem esse desafio, nem imagina como seria tê-lo. E quem tem esse desafio nem consegue imaginar a vida sem esse condicionamento de viver independência emocional. Por isso, vou trazer aqui alguns vislumbres de como seria viver sem a dependência emocional. Libertar-se da dependência emocional é abraçar a autonomia emocional e transcender a busca incessante por aprovação externa, né? Algum tipo de aprovação externa e construir uma vida autêntica, plena e radiante. É se libertar das amarras de uma teia que te aprisiona e finalmente desabrochar em sua essência, em sua autenticidade. Então, como que seria uma vida diante disso, né? Como que seria a vida de uma pessoa que já curou da dependência emocional? Primeiro, ela vai ter uma autoestima radiante. Ela vai cultivar amor próprio, autoaceitação, aceitar quem ela é, sombras e luz, né? Ou seja, as qualidades e os defeitos, permitindo se valorizar quem você é, sem precisar da validação do outro, né? Nunca se comparando, né? Porque quando você não se compara, mas compara você hoje com o seu de ontem, nossa, você consegue ver suas melhoras. E se não está melhorando, significa que você precisa investir nisso, né? Tempo, dinheiro, páginas de livros, cursos. Outra coisa que a pessoa vai ter de ganho, né, se ela não tiver aí as emoções negativas da dependência emocional. Relacionamentos muito saudáveis, né, e fortalecidos, com respeito mútuo, comunicação autêntica e de confiança, vai ter tomadas de decisões empoderadas, então ela começa a assumir, a segurar, né, as rédeas da sua vida e tomar decisões alinhadas com os seus valores e sonhos, né, fazendo e nunca se submetendo aos outros, né? Ela vai também, obviamente, ela vai começar a sentir paz interior e bem-estar emocional. No primeiro momento, as pessoas que estavam acostumadas, elas vão até achar estranho, né, o novo comportamento, mas depois elas vão até falar assim, nossa, mas você está vivendo uma paz, né? Porque estou me respeitando. Quando eu me respeito, respeito o meu tempo, meus limites, né? Eu vou começar a sentir paz. E, obviamente, bem-estar. Autonomia e realização, crescimento pessoal contínuo. Então, evoluir, a pessoa começa a evoluir, se aprimorar suas habilidades, se tornar e deixando com que tudo isso seja um processo natural, cada dia ser um pouquinho melhor, né, do que ontem, e aí com isso eu começo a evoluir, cada dia eu consigo cuidar um pouco melhor de mim, eu consigo cuidar dos meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, e isso vai me trazer, obviamente, relacionamentos saudáveis, né, especialmente um relacionamento saudável comigo mesma.
Então, olha só que delícia é viver sem a dependência emocional, né? Então, você começa, além de cuidar de você, você começa também a ser uma contribuição significativa para o mundo. Qual mundo? O mundo ao seu redor, né? Primeiro, porque se eu quero mudar o mundo, se eu quero que o mundo seja um mundo melhor, eu estou cuidando do meu mundo, do meu microcosmo, onde eu vivo, aqui na minha família, dentro da minha casa, na minha ilha de trabalho, né? Então, pare para pensar um pouco sobre isso, tá? E aí, quais seriam então, né? Você poderia estar se perguntando, Vivi, mas quais práticas e condutas para a gente superar a dependência emocional? Então, o tratamento de dependência emocional, ele é um tratamento multifacetado, então é interessante você entender isso, né? Porque você foi acumulando esse comportamento na sua vida aí, então é um processo individualizado e deve ser guiado por um profissional da sua confiança para você se entregar nas mãos de um profissional que vai ajudar você a olhar para cada ponto dessa dor, né, dessa dependência emocional. Então, a combinação de diferentes práticas e condutas integrativas vai auxiliar você a alcançar melhores resultados do que você ficar tentando sozinho. Tentar sozinho você vai conseguir? Você vai conseguir. Só que o que acontece no processo terapêutico quando você fica tentando sozinho? Você se auto-sabota, tá? A gente acaba se auto-sabotando. Eu, como terapeuta, eu tenho os meus terapeutas que me ajudam nos meus processos, né? Então, a superação da dependência emocional, ela exige tempo, dedicação, persistência, e com o apoio profissional e as ferramentas adequadas, você vai conseguir aliviar toda essa situação de dependência emocional, e é possível alcançar o alívio e a leveza que você tanto deseja através de aceleradores de resultados. Como que seria isso, Vivi? Bem, aí eu vou te fazer a minha proposta, né? Como que eu acredito que funciona, né? Eu que também já trabalhei muito esse tema e de vez em quando me pego tendo que trabalhá-lo novamente, tá? Por quê? Porque se eu entro em contato novamente com essa situação que me desperta a dependência emocional, eu tenho que ir lá no fundo entender onde que está essa raiz de novo, porque às vezes eu tratei só até uma parte e às vezes é assim mesmo, quando a gente também trabalha alguma coisa, né, no nosso inconsciente, a gente vai ter uma camada e aí depois a gente vai mais a fundo. A gente foi no fundo naquele momento, mas de repente em algum outro momento a gente já está pronta para trabalhar mais a fundo ainda, né? A gente aqui em Minas utiliza muito a expressão metendo a colher, né? Afundando a colher, indo mais lá no fundo daquilo lá para a gente entender onde que está a raiz de verdade, porque às vezes as raízes elas vão para lugares que a gente não tem tanta consciência na primeira, segunda, terceira sessão, tá? Então, minha proposta seria o quê? A sessão de alívio e leveza. É uma proposta relevante e necessária, porque nela você consegue se desconectar de crenças, condicionamentos, falas, pensamentos que levam você a viver em constante estado de dependência emocional, quer seja com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu relacionamento afetivo, alguma amizade. Então, tudo isso tem numa sessão de alívio e leveza, tá? Então, você pode adquirir somente uma sessão de alívio e leveza, no caso aqui, desconectar do condicionamento de ficar vibrando na dependência emocional, ou você faz uma assinatura e vai tendo acesso a diversas dezenas de limpezas emocionais aí, de pensamentos, condicionamentos, de crenças negativas que atrapalham o seu dia a dia. Sessões do tipo autossabotagem, de obesidade, de depressão, de tristeza, de raiva, de compulsões, obesidade, críticas, autocríticas, inseguranças e por aí vai, né? Então, a sessão de alívio e leveza ela é conduzida por mim, né? E é um excelente ponto de partida para quem quer buscar libertar das amarras da dependência emocional, né? Que vai te reprogramando sua mente. A sessão ela vai te ajudando a reprogramar sua mente, substituindo crenças limitantes por pensamentos positivos e empoderadores através de técnicas como respiração, afirmação positiva, EFT, acupuntura sem agulha, visualizações, reprogramação mental, limpeza nível de DNA. Então, a jornada para a plenitude mesmo de você ficar se livrar de dependência emocional ou outro desafio seu, precisa ser bastante dedicada e ela precisa vir de dentro para fora. Uma outra coisa que normalmente eu indico, né, para uma situação como essa, e eu usei também, a terapia floral, que vai ser
é capaz de gradativamente curar suas emoções de carência, de escassez, de dependência emocional. E a terapia floral, ela vai utilizando essências para auxiliar você no seu equilíbrio emocional e energético, promovendo o bem-estar e combatendo aí essa questão da dependência emocional. Uma outra coisa importante, porque uma pessoa que tem dependência emocional, vamos supor que ela tem uma crise de ciúme, e aí ela fica muito nervosa. Então, ela precisa aprender a respirar. Então, durante a sessão de alívio leveza, a gente faz bastante processo de respiração para ajudar a acalmar a mente, reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma clareza mental e uma paz interior diante de uma situação difícil, tá? Então, a ideia das sessões de alívio leveza, quando você adquire o pacote, não é só você vir para uma sessão e você ser recipiente de informações ou você ficar falando sem parar. A gente já atua no problema, né? Então você aprende, inclusive, a atuar sobre o seu problema. Então acredite no seu potencial. Você tem força e capacidade para se libertar da dependência emocional e construir uma vida plena, abundante e feliz. E aí, uma outra coisa que vai ser importantíssimo, que normalmente a gente fala durante as sessões de alívio leveza, é você se mergulhar, fazer um mergulho profundo em autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É mergulhar na sua história, identificar os seus padrões, né? Reconhecer os pensamentos, sentimentos e comportamentos que te prendem à dependência emocional, desvendar aí suas crenças limitantes, né? Questionar essas crenças negativas que você internalizou sobre si mesmo, sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre se depender, e isso vai fazer com que fortaleça a sua autoestima. Então você vai cultivar o amor próprio, vai celebrar suas conquistas, vai cercar de pessoas positivas, vai construir uma autonomia emocional, né? Então você vai começar a aprender a definir limites, vai tomar decisões conscientes, vai cuidar de si, né? Priorizando seu bem-estar físico, emocional, mental, dedicando tempo para atividades que te tragam prazer, alegria, contentamento, né? Para recarregar as suas energias. Então, é isso, são as práticas aí, condutas que podem te ajudar, te trazer uma luzinha aí, para você te ajudar nesse processo seu aí de dependência emocional. Mas assim, você pode estar perguntando, Vivi, tá bom, eu já entendi que a sessão de alívio leveza é legal, mas como é que funciona uma sessão de alívio leveza? Quando você chega para uma sessão de alívio leveza, online ou presencial, a primeira coisa que a gente faz é um centramento, tá? Você vai fechar seus olhos enquanto você se entrega a uma experiência de relaxante, né? E transformadora com comandos que eu vou lhe dando. Então, você segue as instruções simples e intuitivas que te guiam a um processo de cura profunda, né? Com movimentos guiados. Eu vou te falando o que você tem que fazer. Que seriam algumas pequenas toques leves em pontos específicos do seu corpo, liberando bloqueios e promovendo o fluxo de energia, fazendo com que essa energia flua. Daqui a pouco a gente já vai fazer um teste aqui para você entender onde você pode fazer as batidinhas. Só que se ao mesmo tempo que você dar essas pequenas toques leves em alguns pontos específicos, você também vai estar falando falas de curas, tá? Que eu vou te conduzindo a esse processo. Então, após a sessão, você vai sentir alívio profundo e duradouro, né, das suas dores emocionais. Você vai se sentir leve por libertar-se de crenças limitantes que te impedem de viver uma vida plena, corajosa por deixar ir traumas e memórias negativas que te prendem ao passado, empoderamento, conectar-se com a sua verdadeira essência e encontrar paz interior. Então, tudo isso é possível com a sessão de alívio leveza, né? Então, benefícios de uma sessão, quem passa por uma sessão de alívio leveza: redução do estresse e da ansiedade, melhora a qualidade do sono, aumento da autoestima e da autoconfiança, melhora dos relacionamentos, maior clareza mental e foco, desenvolvimento da intuição. Então, a sessão de alívio leveza é um presente que você pode se dar, né? Ela é fácil de fazer, a repetição pode ser ilimitada quando você adquire ela, né? Acompanhamento personalizado, então dê o seu primeiro passo, faça a sua sessão de alívio leveza e vai gradativamente limpando as memórias de dores vividas que amargura aí o seu peito e fecha seus olhos e impedem você de enxergar além dos olhos as belezas que há em tudo. Então, depois de assistir essa aula até aqui e agora, você tem duas opções, né? Não fazer nada e continuar a vida como está, né? Mantendo com os mesmos resultados, solicitar a sessão de alívio leveza para dependência emocional e mudar esse condicionamento seu. E para isso, né, se você escolher essa opção, que seria a mais saudável, se caso você tem bem forte aí a dependência emocional, é só você me enviar um WhatsApp
para a gente agendar o melhor horário para você e para a gente cuidar de você. Então, a sessão de alívio e leveza ela pode ser utilizada sozinha, como um processo terapêutico, como também em conjunto com outros métodos, caso você já esteja em algum acompanhamento. Então, não deixe o medo, a insegurança te impedir de você de buscar curas, né, para essas dores. Você merece viver uma vida livre de sofrimento, plena, e precisa apenas limpar e se autorizar ser feliz. E aí, para a gente iniciar a prática, que vai ser no próximo vídeo, né? Você precisa entender uma parte do que a gente vai fazer na prática, até mesmo para ficar mais fácil, porque a gente já entra direto na sessão, e essa sessão você vai repetir aí por uns 7 dias consecutivos, certo? Então, a gente vai bater no ponto do karatê, e aí as falas eu falo durante a sessão, tá? Propriamente dita. No ponto do karatê, que é esse ponto aqui, na altura da cabeça, entre as sobrancelhas, na altura dos olhos, abaixo dos olhos, abaixo do nariz, no queixo, no timo e abaixo das axilas, certo? Então, é isso. Eu te espero na sessão de alívio e leveza para dependência emocional, para você se livrar da dependência emocional. Só clicar no link abaixo aqui, da descrição desse vídeo aqui, tem um WhatsApp que você fala direto comigo, fala, Vivi, eu quero a sessão de alívio e leveza para dependência emocional, que a gente já providencia, tá bem? Então, namastê, aguardo você na sessão. Até mais. Tchau, tchau.